Escola São Francisco de Assis e Ótica Pupila oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. Obrigado, Senhor, por este encontro. Como pastor, tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente: a Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós, batizados e batizadas, somos a Arquidiocese de Pelotas. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana. Evangelho do segundo domingo da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acreditais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Comentando o Evangelho do segundo domingo da Páscoa. As portas fechadas por medo dos judeus simbolizavam a situação crítica vivida pela comunidade cristã
quando da morte de Jesus. Como as portas do local, também estavam fechadas as portas das inteligências e dos corações dos discípulos. O medo era fruto da falta de fé, e esta carência, da incapacidade de aceitar a ressurreição do Senhor como um fato consumado, que eliminava qualquer dúvida ou suspeita. A incredulidade deixara-os confusos, sem rumo, bloqueados pela perplexidade diante da morte do Mestre. Foi preciso uma intervenção enérgica do Mestre para arrancá-los desta lastimável situação. E a ação do Senhor foi progressiva. Fez-se presente no lugar em que se encontravam, mesmo estando fechadas as portas, como se as estivesse escancarando. Exortou-os a recobrar a paz interior, deixando de lado os sentimentos negativos que agitavam seus corações. Fez-lhes compreender que estavam diante do mesmo Jesus que fora crucificado. As marcas nas mãos e no lado não davam margem para dúvidas. Finalmente, comunicou-lhes o Espírito Santo e os enviou em missão. O medo e o consequente ensimesmar-se tem sido, ao longo dos séculos, a grande tentação dos discípulos de Jesus. A hostilidade do mundo somada à precariedade da fé explicam esta atitude. É mister deixar que o ressuscitado rompa as barreiras e nos envie em missão com a força do Espírito. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Vamos então agora para a reflexão minha de pastor. E gostaria de trazer como reflexão minha também a reflexão que o Papa fez, o nosso Papa Francisco, no momento da bênção Urbi et Orbi, no dia da Páscoa. Vamos então para esta reflexão. Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa. Jesus ressuscitou dos mortos. Ressoa na igreja por todo o mundo este anúncio, juntamente com o cântico do Aleluia. Jesus é o Senhor, o Pai ressuscitou-o, e Ele está vivo para sempre no meio de nós. O próprio Jesus pré-anunciara sua morte e ressurreição com a imagem do grão de trigo. Dizia: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Foi isto mesmo que aqui aconteceu. Jesus, o grão de trigo, semeado por Deus nos sulcos da terra, morreu vítima do pecado do mundo, permaneceu 2 dias no sepulcro, mas naquela sua morte estava contida toda a força do amor de Deus que se desencadeou e manifestou ao 3º dia, aquele que celebramos hoje, a Páscoa de Cristo Senhor. Nós, cristãos, acreditamos e sabemos que a ressurreição de Cristo é a verdadeira esperança do mundo, a esperança que não decepciona. É a força do grão de trigo, a do amor que se humilha e oferece até o fim e que verdadeiramente renova o mundo. Esta força dá fruto também hoje nos sulcos da nossa história, marcada por tantas injustiças e violências. Dá frutos de esperança e dignidade onde há miséria e exclusão, onde há fome e falta de trabalho, no meio dos deslocados e refugiados, frequentemente rejeitados pela cultura atual do descarte, das vítimas do narcotráfico,
do tráfico de pessoas e da escravidão dos nossos tempos. E nós hoje pedimos frutos de paz para o mundo inteiro, a começar pela amada e martirizada Síria, cuja população se encontra exausta por uma guerra sem fim à vista. Nesta Páscoa, a luz de Cristo ressuscitado ilumine as consciências de todos os responsáveis políticos e militares para que se ponha imediatamente termo ao extermínio em curso, respeite o direito humanitário e proveja a facilitar o acesso às ajudas de quem tem urgente necessidade. Estes nossos irmãos e irmãs, assegurando ao mesmo tempo condições adequadas para o regresso de quantos foram desalojados. Frutos de reconciliação, imploramos para a Terra Santa, ferida também nestes dias por conflitos abertos que não poupam os indefesos, para o Iêmen e para todo o Médio Oriente, a fim de que o diálogo e o respeito mútuo prevaleçam sobre as divisões e a violência. Possam os nossos irmãos em Cristo, que muitas vezes sofrem abusos e perseguições, ser testemunhas luminosas do ressuscitado e da vitória do bem sobre o mal. Frutos de esperança, suplicamos neste dia para todos aqueles que anseiam por uma vida mais digna, especialmente nas regiões do continente africano, atormentadas pela fome, por conflitos endêmicos e pelo terrorismo. A paz do ressuscitado cure as feridas no Sudão do Sul. Abra os corações ao diálogo e à compreensão mútua. Não esqueçamos as vítimas daquele conflito, sobretudo as crianças. Não falte a solidariedade em prol das inúmeras pessoas forçadas a abandonar as suas terras e privadas do mínimo necessário para viver. Frutos de diálogo, imploramos para a Península Coreana, para os colóquios em curso, e esses promovam a harmonia e a pacificação da região. Aqueles que têm responsabilidades diretas ajam com sabedoria e discernimento para promover o bem do povo coreano e construir relações de confiança no âmbito da comunidade internacional. Frutos de paz, pedimos para a Ucrânia, a fim de que se reforcem os passos a favor da concórdia e sejam facilitadas as iniciativas humanitárias de que necessita a população. Frutos de consolação, suplicamos para o povo venezuelano que vive, escreveram os seus pastores, como que em terra estrangeira no seu próprio país. Possa, pela força da ressurreição do Senhor Jesus, encontrar a via justa, pacífica e humana para sair o mais rápido possível da crise política e humanitária que o oprime, e a aqueles dentre os seus filhos que são forçados a abandonar a sua pátria, não lhes falte hospedagem nem assistência. Frutos de vida nova, Cristo ressuscitado dê às crianças que, por causa das guerras e da fome, crescem sem esperança, privadas de educação e assistência sanitária, e também aos idosos descartados pela cultura egoísta que põe de lado aqueles que não são produtivos. Frutos de sabedoria, imploramos para aqueles que em todo o mundo têm responsabilidades políticas, a fim de que respeitem sempre a dignidade humana, trabalhem com dedicação ao serviço do bem comum e garantam progresso e segurança aos seus cidadãos. Queridos irmãos e irmãs, também a nós, como às mulheres que acorreram ao sepulcro, é-nos dirigida esta palavra: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. A morte, a solidão e o medo já não são a última palavra. Há uma palavra que vem depois e que só Deus pode pronunciar. É a palavra da ressurreição.
Com a força do amor de Deus, ela afugenta os crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes, derruba os poderosos, dissipa os ódios, estabelece a concórdia e a paz. Feliz Páscoa para todos. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Vamos para uma notícia que vem do Vaticano. A notícia é esta: Papa Francisco lança nova exortação apostólica. Na próxima segunda-feira, dia 9 de abril, será apresentada a nova exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo contemporâneo. O Papa Francisco, em suas homilias, mensagens e documentos, sempre reforça o chamado a todos os cristãos de buscar uma vida de santidade. Todos os cristãos, enquanto batizados, têm igual dignidade diante do Senhor e são unidos na mesma vocação que é a santidade. É um dom que oferece a todos. Ninguém se exclui. Por isso, constitui o caráter definitivo de cada cristão. Para ser santo, não precisa ser bispo, padre ou religioso. Todos somos chamados a ser santo, afirma o Papa Francisco. É neste sentimento que o Papa deseja apresentar a sua nova exortação apostólica sobre a santidade no mundo contemporâneo. A apresentação oficial se dará primeiro aos jornalistas dos 5 continentes, credenciados junto à sala de imprensa da Santa Sé, às 12h15 no horário local. Será apresentada por Dom Ângelo de Donatis, vigário-geral de Sua Santidade para a Diocese de Roma, acompanhado pelos jornalistas Gianni e Paola Bignard, da Ação Católica. Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas. Vamos para o registro de algumas atividades presentes na nossa Arquidiocese de Pelotas. Primeiramente, gostaria de registrar o dia de reflexão sobre o documento da CNBB, número 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários, no dia 5/4, portanto, quinta-feira passada, e esse dia de reflexão foi com os presbíteros e diáconos permanentes da nossa arquidiocese. O dia de reflexão aconteceu no CADAS, Centro Arquidiocesano Dom Antônio Zátera, junto ao Instituto de Menores. Foi um dia de reflexão de muito proveito para todos os presbíteros e diáconos permanentes. Com muita abertura de coração e, ao mesmo tempo, com muita abertura também para os desafios de uma verdadeira iniciação à vida cristã, todos os presbíteros e diáconos souberam, de fato, aproveitar bem desse dia de reflexão, tendo como base de reflexão o documento da CNBB número 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. E esse mesmo dia de reflexão nós teremos também com os nossos leigos das paróquias, no dia 29 de abril, portanto no final do mês, também no CADAS, Centro Arquidiocesano
Dom Antônio Zátera, junto ao Instituto de Menores. Também estamos agora já em plena atividade com o projeto Ação Evangelizadora, cada comunidade uma nova vocação. Esse projeto, que é dos regionais Sul 2, Sul 3 e Sul 4 da CNBB, foi lançado no dia da Quinta-feira Santa, em todas as arquidioceses e dioceses desses três regionais. Portanto, já foi lançado esse projeto e agora estamos em concretização desse projeto, que consiste primeiramente em falar mais das vocações, rezar mais pelas vocações e convidar mais para vocações. Falar, rezar e convidar, para que tenhamos de fato muitas vocações a serviço do povo de Deus, construindo uma sociedade como Deus sonha. Então, como prática concreta desse projeto Ação Evangelizadora, cada comunidade uma nova missão, nós temos, especialmente na parte do rezar, sempre no final de cada encontro, seja na linha administrativa, na linha teológica, na linha pastoral, rezarmos uma dezena do rosário para termos mais vocações. E nós terminamos o dia de reflexão, o registro que fiz antes dessa palavra sobre o projeto Ação Evangelizadora, cada comunidade uma nova missão. Nós terminamos o dia de reflexão sobre o documento da CNBB 107 na quinta-feira passada, com todos os presbíteros e diáconos permanentes rezando no final uma dezena do rosário para mais vocações. Estamos já cumprindo, portanto, esse projeto, aquilo que ele pede de nós. Também gostaria de registrar que no dia de hoje, sábado, dia 7 de abril, está acontecendo na Arquidiocese o dia de formação para agentes da Pastoral da Saúde, também com a participação de pessoas das dioceses de Bagé e de Rio Grande. Mas está acontecendo hoje esse grande encontro de formação para a Pastoral da Saúde e temos a assessoria da equipe regional da Pastoral do Dízimo da CNBB Sul 3. Estão conosco aqui então assessores para esse encontro de formação da Pastoral da Saúde, que está acontecendo no dia de hoje no CADAS, Centro Arquidiocesano Dom Antônio Zátera, junto ao Instituto de Menores. Também gostaria de registrar que temos mais uma tomada de posse de pároco. Aliás, é a última tomada de posse de pároco para este ano 2018. Temos então a tomada de posse de pároco do Frei Emerson Martiello, que é Frei Inaciano, isto é, da Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia. Essa tomada de posse de pároco vai acontecer amanhã, dia 8 de abril, portanto domingo, às 10 horas. E o Frei Emerson está tomando posse de pároco das paróquias São José de Pedro Osório e Nossa Senhora do Rosário do Cerrito. Vale a pena mais uma vez lembrar que estamos acolhendo duas congregações religiosas para trabalhar aqui na nossa arquidiocese. Os freis inacianos são também
uma congregação religiosa que está assumindo o trabalho aqui na nossa arquidiocese e, através do Frei Emerson, tomando posse de pároco, essa presença será nas paróquias São José de Pedro Osório e Nossa Senhora do Rosário de Cerrito. Nós também já temos a presença dos padres oblatos de São Francisco de Sales, pois lá na paróquia de São Lourenço do Sul e na paróquia Nossa Senhora Medianeira de Turuçu, o padre Wilfrido e o padre Charles também já assumiram como pároco e vigário paroquial. Então nós temos com alegria, né, duas congregações religiosas trabalhando em nosso meio. Isso porque, de fato, nós estamos precisando muito de mais forças presbiterais e vamos sim trabalhar para que tenhamos mais forças presbiterais atendendo ao nosso povo de Deus. E, finalmente, eu gostaria então também registrar que a partir da semana que vem, mais precisamente a partir do dia 11, né, nós vamos então ter a realização da 56ª Assembleia da CNBB. Como todos os anos, vou participar dessa Assembleia, que acontece mais uma vez em Aparecida, junto ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Então, estaremos a partir do dia 11 até o dia 24 de abril em Assembleia Geral da CNBB, os bispos do Brasil inteiro reunidos para rezar, refletir e planejar a ação evangelizadora na Igreja no Brasil. Gostaria de pedir a oração de todos e de todas para esta Assembleia. Chegamos ao final do nosso programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. Não esqueçamos do compromisso concreto da 32ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Não esqueçamos este compromisso que assumimos, que foi de celebrar o meu dia do batismo em cada comunidade. Vale a pena celebrar este dia do batismo em cada em comunidade, nós celebrando esta grande realidade de, no dia do batismo, sermos filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs uns dos outros, umas das outras. Agradeço a Deus por ter podido estar com todos e todas neste programa A Voz do Pastor, pela Rádio Universidade. A todos e a todas, a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692. E Ótica Pupila, no calçadão da Andrade Neves, esquina Neto e no Shopping Pelotas.